mudar, né? É isso aí. Sabe que é um presidente da gente? É. Nada assim. Agora, 12 horas e 39 minutos. Confira a hora certa, 12h39. O Acabe controla diabetes, pressão alta, ácido úrico, colesterol alto e triglicerídeos. O Acabe auxilia no tratamento da gordura do fígado, úlcera, gastrite, azia, refluxo, má digestão, boca amarga, prisão de ventre, pedra nos rins e enxaqueca. O Acabe elimina má circulação, retenção de líquido, gases, barriga estufada, gota, mau hálito, ressaca e também limpa a fim do sangue. Tenha a sua saúde restaurada tomando chá Acabe todos os dias. O verdadeiro Acabe, isso é vendido nas farmácias e lojas de produtos naturais e tem o nome da Tupi na caixa do frasco, não aceite imitações. Olha, agora a gente conversa com o Tony Rodrigues, ele que é pré-candidato ao governo do estado, né, pelo PL. Sim. Boa tarde, bem-vindo ao Grande Jornal. O senhor fala, né, para a Rádio Difusora, Grande FM, um público, né, bastante grande. Eu queria que o senhor falasse, né, quais são os principais eixos do projeto para governar o Piauí. Bom, queria mandar um abraço especial para você, Daniela, para o João Rodrigues, inclusive Rodrigues, né? Um abraço para todos os ouvintes da Grande FM, da Difusora. Eu gosto muito de Picos, gosto muito da região e aceitei essa missão de concorrer ao governo do estado pelo Partido Liberal. Primeiro de tudo, atendendo ao convite do meu amigo Tiago Junqueira, que para mim é um dos maiores empreendedores do estado. Ele costuma dizer que fez o caminho inverso, mas eu acho que ele fez muito mais do que isso. Ele desbravou uma nova fronteira agrícola, que foi exatamente ali na região de regeneração do Médio Parnaíba, implantou a exploração da soja, que é hoje um dos maiores ativos do agronegócio no estado do Piauí e no Brasil. Então, agradeço demais ao Tiago pela oportunidade. A oportunidade de disputar o governo do estado do Piauí, porque eu acho que a população do estado do Piauí precisa de alternativas. A gente tem um princípio de democracia que diz que ela se funda em vários procedimentos. A questão da liberdade de imprensa e de expressão, que hoje a gente tem muita dificuldade em falar sobre determinados assuntos, sobre o risco de perseguição, de processo. Eu acho que o Piauí precisa ser libertado desse tipo de modelo e o poder, ele pode e deve ser criticado, pode e deve ser cobrado. É um compromisso que eu assumo com a população do Piauí, fazer com que as pessoas possam se aproximar do governo para tratar sobre os assuntos do governo e os assuntos do Estado. Eu acho que hoje o governador, principalmente, perdeu completamente, se é que algum dia teve, o vínculo humano. Eu costumo dizer que se trata de um governador de laboratório, porque ele foi fabricado pelo ex-governador e imposto à população, sem que tivesse qualquer tipo de relacionamento com a população, qualquer tipo de conhecimento sobre os problemas reais que a população do estado do Piauí enfrenta. Então, primeiro de tudo, essa questão da liberdade de imprensa e de expressão. Acho que nós precisamos de alternância de poder. Não se pode permitir que um partido único, ou que um único grupamento político persista ao longo de tanto tempo no poder. Isso aí é completamente fora da realidade, completamente fora de qualquer propósito democrático. Nós temos que ter também o governo, mas é preciso que haja a oposição, um partido governando e outro partido vigiando. Então eu acho que hoje nós temos aí uma série de questões que precisam ser urgentemente atacadas. O Tiago falou, nosso amigo Arivan falou sobre a questão do desemprego. O estado do Piauí é hoje um dos estados que possui um dos maiores indicadores de desemprego. E isso agrava. Ontem mesmo nós tivemos notícia, através dos órgãos nacionais, sobre a maneira do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de que aumenta de novo o desemprego. E quando se cria uma situação dessa em nível nacional, o primeiro estado a sofrer com isso é exatamente o Piauí, porque tem a economia mais fragilizada do Brasil. Para que se tenha uma ideia, por conta das crises sucessivas que nós tivemos nos últimos anos, sobretudo nos anos do PT, e, acima de tudo nos anos 2021, 2022 para cá, que correspondem ao período de governança petista no Estado, cerca de 33 mil empresas deixaram o Estado do Piauí. Isso por conta de uma série de políticas equivocadas, mas acima de tudo pelos impostos que são muito elevados. Nós temos a segunda maior carga tributária do Brasil, 22,5%, isso é desumano. Você não pratica isso num Estado que pretende crescer. Primeiro você permite que a economia floresça. O Brasil é um exemplo disso. Quando a gente fala em desemprego, a gente fala em empresas que deixam de existir ou empresas que abandonam o Estado e abandonam o país. Então, quando 33 mil empresas deixam de existir ou abandonam o Estado do Piauí, significa inúmeros pais de família que perdem o seu emprego e, logicamente, a condição de dar uma sustentação digna às suas famílias.
O nosso plano contempla o plano do PL, o plano da direita no estado do Piauí, o plano da pré-candidatura do Tony Rodrigues ao governo do estado, a geração de cerca de 150 mil empregos. Como? Reduzindo a sobrecarga tributária para 17%, né, saindo da segunda maior e trazendo para uma das menores do país e, logicamente, com isso permitindo que outras empresas venham a se instalar no país. Nós temos hoje 33 mil empresas que podem ressurgir, eu acho que até mais, se você tiver um ambiente de negócio seguro e a confiança do governo. Porque eu acho que, acima de tudo, economia, geração de emprego, empresas que vêm para se instalar, Assis, elas precisam ter confiança, né, no governo, no governante. Se o governo não tem vínculo com a população, se não tem vínculo com os dramas humanos, logicamente que ele não tem a confiança do povo. Portanto, eu acho que, acima de tudo, o nosso projeto se trata de resgatar a confiança no governo e, consequentemente, permitir que o Estado se liberte dessa dependência extrema que hoje ele tem, infelizmente. Tony, estamos em Picos, né, capital da região, conhecido como capital do mel. É uma grande cidade quando se fala em comércio, empresa de nível de comércio, mas uma cidade muito pequena quando se fala de indústria, né? O senhor, uma vez eleito governador do estado, juntamente com o Pierre, qual vai ser o papel aqui no interior do estado, especial Picos e região? Bom, eu acho que Picos tem a sua vocação já comprovada ao longo de muito tempo, né? Ao longo de praticamente toda a existência do município e na história, porque é conhecida como a cidade modelo. O Erivan fala muito bem sobre isso, exatamente por conta da sua grande capacidade de produção agrícola. E isso aconteceu durante muitos anos, até que houve, primeiro de tudo, eu acho que a internacionalização da economia. A globalização ela termina contribuindo demais para que você vá perdendo aquele substrato local, aquela capacidade local de gerar produtividade. Há também uma concentração de políticas públicas, sobretudo nacionais, na eleição, ou seja, elegendo determinados espaços para receber incentivos. Hoje nós temos espaços, por exemplo, aqui na região Nordeste, Petrolina e Juazeiro, na Bahia. Então ali você concentra grandes polos de produção de fruticultura irrigada. Mas isso pode tranquilamente ser implantado em vários municípios do estado do Piauí por conta da sua vocação, e Picos é um deles, porque além da vocação você tem a capacidade do chamado resgate histórico. A cidade ela já existe, ela já passou a existir em função dessa sua capacidade. Então isso pode ser tranquilamente resgatado no âmbito do setor primário, mas também nós temos o setor industrial e o setor de comércio, porque ela é um entreposto. O Picos é uma cidade que hoje está perto de todo lugar. Aqui no estado do Piauí, ela leva a várias regiões do país que são consumidores importantes de produtos que possam ser fabricados aqui. Então a gente precisa de incentivo, precisa da criação de parques de produção e precisa principalmente de reduzir impostos para permitir que os nossos empreendedores possam voltar a acreditar, a confiar no Estado e a investir no Estado do Piauí. Em governos anteriores, nós tivemos isenções muito importantes e impactantes para a economia que permitiram a instalação de empresas da Europa, empresas dos Estados Unidos, em pontos chaves do Estado do Piauí. Inclusive através da isenção durante 10 anos de impostos de maneira completa e absoluta. Mas aquilo gera emprego, porque é uma chamada compensação. É uma questão legal, mas é assim, no âmbito burocrático, toda vez que você retira o imposto, você tem que criar uma compensação. Então, qual é a compensação quando você reduz imposto? É exatamente o surgimento da empresa, é exatamente a criação e recriação de empregos e, lógico, a capacidade de fazer com que circule novos recursos. Mas eu acho que também é preciso a gente trabalhar dentro do âmbito da burocracia do Estado em reduzir o grande número de secretarias e órgãos estaduais que nós temos, que são completamente inservíveis. O Estado do Piauí tem mais ou menos hoje 70 secretarias e coordenadorias. A maioria delas não tem nem funcionário, não tem nem servidor. O grande objetivo é concentrar licitações e direcionar contratações de empresas para fazer e financiar as políticas eleitoreiras dos governos aí que estão há mais de 20 anos no estado do Piauí. Uma coisa interessante que eu digo sobre os governos do PT é que nós tivemos duas ditaduras no Brasil, que foi a ditadura do Estado Novo, durou 15 anos com Getúlio Vargas, teve avanços importantes, a CLT, a liberdade sindical. Tivemos a ditadura militar de 1964 a 1985, mas houve grandes avanços estruturais, as rodovias, a criação das zonas francas, que não é?
nas regiões inóspitas do país, a capacidade de implantação de indústrias e de geração de emprego. E nós temos aqui no estado do Piauí um governo que se semelha muito a uma ditadura que já dura mais de 23 anos, portanto já está completamente apodrecida, e se está podre precisa cair, precisa realmente ser substituído e defenestrado por quem de fato precisa trabalhar. Então o nosso projeto é sangue novo na política, responsabilidade com as pessoas, vínculo humano, que é o que eu mais aprendi como jornalista e é o que eu mais tenho, é o que mais me liga ao povo do Piauí, é exatamente o conhecimento sobre a realidade e o conhecimento sobre a situação que nós temos no estado, que precisa mudar. Tony, eu aproveitar também para fazer duas perguntas devido ao tempo. Pois não, a fica primeira à vontade. em relação, voltando à questão do desemprego. Ontem, 5,1% é o menor nível da série histórica. Como é que o senhor avalia esses números do IBGE? Isso é nacional. Nacional. Certo. Segundo, qual a avaliação que o senhor faz do modelo de concessão do governador Rafael Fonteles? Bom, primeiro de tudo, sobre a questão da série histórica, né, de empregabilidade, é uma questão nacional. Também vou chamar de novo aqui a história, porque eu acho que a história ela tem que servir para nos ensinar. Não é para a gente mostrar que sabe ou que deixa de saber. É para que a gente possa aprender com ela. Todo mundo sabe que no século XVIII o Brasil praticamente fez uma revolução que foi em Confidência Mineira, exatamente porque Portugal, que inclusive era dono do território brasileiro, mas ele cobrava 1/5 do imposto sobre o ouro produzido. 1/5 significa 20%. Então se fez uma revolução porque estava pagando 20% de imposto. No Brasil hoje nós temos mais de 50% de impostos, se a gente juntar tudo, né, tanto estadual quanto os impostos sobre serviço em nível municipal, quanto os impostos que a República cobra no nosso país. Então o que é que está acontecendo? Um estrangulamento do processo econômico e a perspectiva de crescimento da nossa economia. Se não expande, não gera empresas. Se não gera empresas, não gera empregos. Portanto, o que está acontecendo é que nós estamos assistindo a uma evasão de empreendimentos no Brasil. Isso reduz a capacidade da economia gerar emprego. Nas últimas 2 semanas, cerca de 250 a 300 grandes empresas, indústrias inclusive, saíram do nosso país e foram instalar aí as suas bases bem aqui no Paraguai, que é um estado vizinho, que oferece condições de incentivo, que oferece menos impostos e, logicamente, uma estrutura muito maior, que é também uma outra questão grave que prejudica o nosso crescimento, é a questão da infraestrutura. Nós não temos estradas de qualidade, nós não temos energia elétrica de qualidade, nós não temos abastecimento de água de qualidade. Qual grande empresa ou qual grande indústria pode querer ser atraída para investir num lugar onde o próprio governante deixa que esse tipo de imagem seja transmitida para fora do país? Mas eu acho pior, que deixa com que isso aconteça quando tem tantos recursos no estado do Piauí. E aí vem um outro questionamento. Qual é o papel do poder público? O estado do Piauí hoje tem uma arrecadação média de 1 bilhão e 200 milhões de reais por mês de repasses constitucionais obrigatórios. Isso é aquela receita que é Fundo de Participação do Estado, Fundeb, todas as receitas juntas. Então, quando vem esse dinheiro é para fomentar também o crescimento, né? Para fomentar as compras governamentais, para fomentar o incentivo à indústria, ao empreendedorismo. O que é que aconteceu? Ao longo dos anos, todos esses recursos foram utilizados para direcionar contratações em empresas que são ligadas aos governos. E, logicamente, o Estado passou a depender muito mais da questão de empréstimos. É lamentável, mas é a grande realidade. Então, o Piauí hoje ele não tem, seguindo esse modelo que o PT instituiu, nenhuma perspectiva de mudar. Então, o que a gente precisa, acima de tudo, é tirar o governo, trabalhar por dentro para fazer essa mudança. Primeiro, fazer com que a população conheça a realidade econômica e financeira, não fazer promessa absurda e abusiva daquilo que não se pode prometer, mas trabalhar com afinco, com responsabilidade e com respeito aos problemas humanos. Queria só que você me lembrasse, Assis, a segunda pergunta, que foi sobre o modelo de concessão. Terrível. Não, eu acho assim, que o modelo de concessão, primeiro de tudo, é a questão da água. Em todo lugar que a gente vai, uma das grandes reclamações é, depois que a empresa Águas do Piauí assumiu o sistema de saneamento e de abastecimento de água, houve assim uma eclosão de dificuldades para a população. Então, o modelo de concessão, ele não prioriza a questão social, porque quando você prioriza a questão social, você não privatiza. E o que está acontecendo é uma privatização tanto dos serviços básicos, essenciais de saneamento e abastecimento, quanto também na área de saúde. A questão dos hospitais, as chamadas organizações sociais, Picos é um exemplo, Floriana é um exemplo, Parnaíba é um exemplo, é uma coisa terrível que está acontecendo. Eu acho, por exemplo, também que a regulação médica é ruim. Então a gente tem a solução para isso. Evidentemente que essa solução está na lei, é a garantia de que você estabeleça dentro dessas áreas, não é, geográficas que chamam regionais, autonomia para as gestões regionais hospitalares, é a questão
especialidades médicas. Hoje, para qualquer tipo de atendimento, você tem que ir para um grande centro como Teresina, digo, dentro da nossa região. E isso requer muito tempo, e aí a regulação ela se prolonga tanto que termina comprometendo a saúde e a vida das pessoas. A gente precisa mudar isso. Eu sou totalmente contra, acho que uma das primeiras atividades seria resgatar o sistema de abastecimento de água e saneamento, mas fazer com que a empresa responsável ela seja usada para atender o povo, porque a GESPISA ela faliu pela razão de que ela foi transformada numa espécie de comitê político dos interesses do governo. Ali a pessoa ia para ser deputado estadual, ia para ser deputado federal, e a cada vez que você elege um deputado, elege um federal ou estadual, um senador da república ou um governador, você provoca uma sangria desatada nos recursos da empresa e isso impacta diretamente lá no atendimento à população. A outra questão, a gente observa aí a questão da saúde, dos hospitais. Eu não conheço nenhum deles que, tendo sido entregue para as organizações sociais de saúde, tenham melhorado a sua prestação de serviço. Então, logicamente que é um estudo, instituir também uma outra situação que eu considero determinante para melhorar a saúde, que é o médico de Estado. O médico de Estado é aquele médico residente na localidade onde ele vai trabalhar. Ele vai fazer um concurso público e dentro desse concurso público terá a obrigatoriedade de permanência durante um período de pelo menos 5 anos naquele município. Aí a gente pode trazer para dentro de Picos, para dentro de Floriano, de Parnaíba, de Corrente, de Bom Jesus, as chamadas especialidades médicas. E isso eu acho que contribuirá, não talvez para resolver de maneira definitiva, mas para melhorar de forma impactante a situação da saúde pública no estado do Piauí. Tony, olha, a gente já está aí com um horário bem estourado. Para encerrar, a gente primeiramente agradece, né? Obrigado, e Gabriela. deixa o espaço aberto para fazer um convite à população para o evento que vai acontecer aqui no município. Lá no Picoense Clube, hoje, a partir das 4 horas da tarde, nós teremos a investidura da Comissão Provisória Municipal do Partido Liberal, é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, talvez um dos políticos mais injustiçados da história recente do nosso país. Uma pessoa que está lá condenada, cumprindo pena, sem ter cometido absolutamente crime algum. Se alguém conseguir provar de maneira efetiva, dentro da lei, que o Bolsonaro, primeiro, foi julgado com base na lei, e segundo, que tenha cometido algum crime efetivo, eu sou capaz até de retirar a minha pré-candidatura e de me afastar completamente da política. Por isso eu continuo defendendo a trajetória e a história do ex-presidente. E também registrar aqui o fato de que vai assumir o comando do PL aqui no município, esse cidadão que é o Erivan Lima, não apenas um dos jornalistas que eu conceituo como um dos mais competentes, mas também uma das figuras mais acreditadas desse estado, não apenas da região. Então eu tenho certeza que o PL vai estar em boas mãos. Além disso, nós temos um grande número de patriotas e conservadores, que são pessoas que nos seguem e acreditam piamente naquilo que nós estamos propondo para libertar de maneira definitiva o estado do Piauí e permitir que a democracia aconteça, com liberdade de imprensa e de expressão, com eleições livres, com alternância de poder e com a existência do governo e, evidentemente, da oposição, permitindo que as pessoas fiscalizem e critiquem aquilo que precisa ser criticado para melhorar a ação do poder. Obrigado, Tony. Obrigado, Tiago. Obrigado, Ivan, pela presença. A gente volta já, depois do intervalo, para fechar o grande jornal.